Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Gleiciele, sou mãe de 2 meninos, o Pedro e o Arthur. O Pedro. Nós moramos aqui em Portugal, já vai fazer 7 anos. Nós mudamos pra cá em 2015 e tivemos os nossos 2 tesouros aqui. Eles estão aqui na sala junto comigo, então provavelmente vocês vão escutar aí algum barulho de fundo, mas não se preocupe que tá tudo bem. Eu tô aqui de olho aqui na situação, tô tentando controlar. Se eu mostrar pra vocês o meu tripé, vocês não vão acreditar, porque eu nem posso pegar o meu tripé mesmo que eu tenho ali bonitinho, porque se eu pegar, todo mundo vai querer e daí eu não vou conseguir gravar o vídeo, então vai desse jeito mesmo, olha. O negócio é o seguinte, eu tenho esse canal aqui para compartilhar as nossas vivências, as nossas experiências, como a gente mora muito longe também, né, dos nossos familiares. Eu trago aqui alguns vídeos de alguns lugares que a gente vai conhecer ou de algumas coisas que a gente faz de diferente aqui, ou da nossa realidade mesmo, né, da minha realidade aqui com os dois. Um barulhinho de fundo. Só meu irmão. Só o Arthur, né? Dessa vez eu quero trazer pra vocês uma experiência que a gente teve muito recente, que nem eu e nem o William tínhamos feito ainda na nossa vida, né? Que foi acampar. Não sei se você já acampou ou não, mas se você não acampou, talvez você tenha essa mesma ideia que eu tinha, né? Coisas assim de sonhos. Ai, meu Deus, acampar, né, na floresta, como que vai ser e tal, né? E os medos olha, tem muita coisa para contar para vocês. Lembrando que é a nossa experiência. Tudo vai depender de como você vê a situação. Conforme eu vou falando, eu vou colocando aqui uns vídeos ou foto para ir mostrando para vocês. O tempo aqui ainda não tá bem verão, mas também não tá aquele inverno. Tipo, de tarde tá mais ou menos quentinho e de noite vai ficando mais fresquinho. Só que nos últimos fins de semana tem dado assim um tempo bom, mas não aqui onde a gente mora, lá pro outro lado, que é para onde a gente fez os acampamentos. Tá ali por volta de 25 graus. Esse fim de semana chegou até 35 graus, gente. Olha, uma coisa louca. Mas pronto, e daí depois no outro dia já amanheceu nublado. No fim de semana retrasado, a gente foi para um acampamento, nosso primeiro acampamento. A gente comprou uma barraca na Decathlon. Só que, como foi o nosso primeiro acampamento, a gente queria algo assim que não direto já na mata, sabe? Porque a gente não sabia como que ia ser, como que ia rolar com os meninos. Então, nós fomos num lugar, num camping fechado. Lá tinha uma estrutura, uma infraestrutura. Eu não filmei tudo, porque aquele fim de semana eu falei que eu ia ficar meio off, assim, sabe? Só que eu vou colocar aqui algumas coisas pra vocês terem mais ou menos noção. O que você tava fazendo aí? O nosso estendal improvisado. Menino. Lá tinha tipo umas cordas assim que eles colocavam, sei lá, em 3 metros, 4 metros mais ou menos, pra separar uma tenda da outra. Eu chamei a minha irmã e meu irmão, e daí eles foram com a gente gente ficou em 3 barracas, uma grande e mais 2 pequenininhas que nós tínhamos ganhado dos nossos compadres. Eu tô sendo interrompida várias vezes, mas pronto, depois eu sofro aqui na edição. Daí eles foram com a gente, tinha lá infraestrutura, tinha casa de banho para tomar banho, tinha com pia, tinha lá para lavar roupa, tanque para lavar roupa. Era um lugar fechado, o seu carro também tem opção, era R$2,50 a mais se você quisesse que o carro ficasse do lado de vocês, mas daí o carro tem que ficar dentro dessa linha, assim, sabe? Tem que ficar a tenda e o carro dentro dessa linha, que você pagou só por aquele espaço ali, sabe? Também daí pagava por tenda, 2 euros por tenda e por pessoa. Ficou tudo ali por volta de 16 euros, se eu não me engano. Eu posso procurar aqui depois para falar mais exato para vocês.
E também tinha eletricidade. Tinha um lugar lá que a gente plugava uma extensão, que meu esposo, para quem não sabe, é eletricista, então ele tem bastante extensão e bastante fio e essas coisas todas. Então tinha lá o lugar de plugar a extensão, uma extensão grande que ele tem assim, e que tem lá quatro tomadas, 4 ou 6 tomadas assim. Então deu pra gente usar, pegar telemóvel pra encher a maquininha de encher. Gente, eu não sei os nomes. Uma bombinha para encher, para ligar a bombinha para encher o colchão. Então, tipo assim, era um camping que era fora de casa e era dentro da tenda e tal. Só que ao mesmo tempo não era muito, né? Porque tinha ali toda a infraestrutura, era uma coisa segura e tal. Mas foi muito legal também. Para a primeira experiência, eu acho que valeu a pena. Porque se fosse em outro lugar, eu acho que a gente ia ficar meio perdido assim. Tinha lugar para fazer churrasco também, tinha lá uma churrasqueira. Então a gente aproveitou ali bastante, as crianças também gostaram, os meus irmãos também. Tinha lá o rio perto. Vai logo. Não consigo subir. Ai, meu Deus do céu, ajuda. Ajuda, amor, ajuda. Eu vou por vontade própria, ninguém pode me obrigar. Vai, tio. Que cuspição é essa? Afundou. Ai, meu joelho. Abre mais fundo. Pula mais lá. Mas ela quer mergulhar no raso. Nunca vai conseguir. Vai ter que ver no chão. Então a gente foi dormir super tarde da noite, porque a gente fez o churrasco e ele queria fazer a carne para não estragar, porque não tinha onde guardar, que a gente nem caixa térmica a gente tinha levado. Depois que acabamos o churrasco, a gente foi ainda lá perto do rio e eles tomaram um banho. Era meia-noite e eles estavam indo tomar banho. Os meninos se sentiram super livres. Quando eu saio com os meus filhos, eu não levo assim muito brinquedo, sabe? Tipo, coisas daqui de dentro de casa, do quarto ali de brincar, eu não costumo levar muito. Porque eu quero que eles interagem com o que eles têm ali no meio ambiente, né? Com pauzinho, com pedra, com terra. Deixo eles bem livres, assim, pra eles escolherem os brinquedos ali do que tá ali em volta deles, né? Então, eu não levei muita coisa, assim, pra eles brincar. Mas pra mim conseguir juntar aqui tudo e falar a diferença pra vocês, eu vou contar do segundo acampamento que nós fizemos, que foi agora no final de semana passado. Tava o tempo melhor, tá? Tava mais calorzinho. E foi num lugar, assim, totalmente diferente. Foi mesmo na mata, perto de um rio, a coisa mais linda do rio. Vou colocar aqui. E é lógico que a gente ficou para acampar, né? Gente, olha, sou grata a Deus por poder viver esses momentos, viu? Que delícia de lugar, que delícia de lugar. Tá quase 9 horas da noite, tá só a gente aqui e eu acabei as nossas barracas lá em cima, ó. Ó, já tem gente me chamando lá, ó. Vamos acampar aqui. Bora, mais uma experiência nesse lugar. Aparecendo na tela aí. Arthur! Vou filmar o pessoal aí! E aí, joia! Joinha! E aí, Pedro? Tá tudo bem aí? A coisa mais linda, mais gostosa, assim, que a gente descobriu quando a gente tava voltando do outro acampamento, o William falou assim, vamos voltar por outro caminho, que era um outro caminho que ele não tinha pego ainda, porque ele viaja bastante para fazer as instalações, né, de painéis solares. E daí ele falou assim, esse caminho eu nunca peguei, então vamos por ali pra gente conhecer. E na volta a gente foi e viu ali um rio, já quisemos parar ali pra conhecer, pra ver como que era. E lógico que a gente entrou no rio, meus dois irmãos também estavam juntos, então aproveitamos bastante. A água tava quentinha, que isso é uma coisa bem difícil aqui em Portugal. Pra quem não sabe, as águas aqui são extremamente geladas, do mar principalmente.
E quando a gente acha assim, uma água mais quentinha, a gente aproveita bastante, porque é bem difícil. Daí, quando a gente chegou lá, a água clarinha, assim, já ganhou nosso coração. A gente falou, não, vamos ter que voltar. Porque a gente já tava voltando, era domingo, e a gente já tava voltando, e a gente falou assim, não, então a gente tem que preparar, né, um outro fim de semana pra gente voltar aqui, porque gostamos bastante. Mas aproveitamos ali aquele momento e deixamos agora pro fim de semana passado, que a gente voltou lá pra acampar mesmo. Dessa vez o meu irmão não foi, só foi a minha irmã. E foi 2 rapazes que trabalham com a gente também. E a gente ficou lá para acampar. Lá não tinha nenhuma infraestrutura, tava mesmo na natureza. Só que eu fui mais preparada, né? Levei mais coisas e levei rede, levamos a churrasqueira, que daí o William foi de carrinha e a gente colocou todas as coisas lá dentro da carrinha. O que a gente achou de diferente dos 2 lugares foi isso, a infraestrutura, né? Que a gente, num lugar tinha casa de banho, o outro era um matinho. Eletricidade, que a gente também não tinha luzes perto, era só as lanternas, que o William também tem bastante lanterna, porque ele trabalha no metro, e daí precisa de lanterna lá, então ele tem umas lanternas muito boas, assim. E para encher o nosso colchão, porque a nossa bombinha é ligada à eletricidade, ele fez lá um gato para ligar na bateria do carro, e deu tudo super certo, assim, conseguimos encher o colchão. E então isso não foi um problema assim pra gente, né? Só que se você não entende de eletricidade, não faça isso, senão você pode dar cabo de alguma coisa, né? Ou levar um belo de um choque. Os meninos, em relação aos 2 lugares, correu tudo super bem, eles se sentiram à vontade nos 2 lugares. Como eu disse, eu não gosto de levar muitos brinquedos, mas dessa vez eu levei livro pra mim e o Pedro pintar. Tem aqui até uma fotinha. Eles tinha, assim, mais gente, né, comigo, então, enquanto eu fazia uma coisa, eu sempre falava, olha lá, vê lá. Como tanto um quanto o outro era próximo de rio e era um pouco, assim, perigoso, só que o lugar era também, tipo, bem amplo, assim, então, a gente só dá uma olhadinha assim, a gente já vê onde que tá, né. A gente só fica mais alerta quando acontece alguma coisa com a gente, né, então, assim, não aconteceu nada de bicho picar, de espinho, tinha uns espinhos assim, que às vezes picava, só que no primeiro o Pedro machucou o pé, então eu já fiquei alerta no segundo e deixei ele sempre de chinelinhos que coloca assim um elastiquinho atrás, então eu deixei ele sempre de chinelo pra não ter problema de novo de machucar o pé, né? Segundo, tinha gente pescando e o Pedro já fez amizade com o netinho lá do senhor e da senhora, um casal super simpático de ucranianos. Ele fala do meu amigo, o outro. Daí eles tinham um netinho chamado Arthur também, e o Pedro e o Arthur já fizeram logo amizade com eles, e ele tava lá pescando e o Pedro se interessou, pegou a cadeirinha e sentou lá perto deles e tudo pra pescar junto. Então foi uma coisa assim, bem dinâmica e bem diferente, e a gente curte bastante isso, né? Nós somos uma família bem aventureira. Em relação à comida, que eu fiz aqui uns tópicozinhos aqui pra não me perder muito, porque com os 2 aqui eu não consigo me concentrar direito. Mas vamos lá. Em relação à comida, no primeiro eu não fui tão preparada, até porque a gente saiu numa sexta-feira. Os meus irmãos estavam aqui comigo, daí eu não esperei, a gente ia no sábado, no dia seguinte, só que a gente tinha visto que no domingo tava pra chuva, então a gente queria aproveitar pra acampar antes, né, porque não sabia se daria pra ficar de sábado pra domingo. Então a gente falou assim, eu falei pros meus irmãos assim, vamos arrumar tudo, e quando o William chegar do trabalho a gente fala pra ele, vamos agora. Daí eu liguei lá no camping pra perguntar qual era o último horário que a gente podia entrar no camping, e eles me disseram que era até 10h30 da noite. Então foi assim, a gente arrumou todas as coisas, quando o William chegou ele tomou banho, comeu e a gente saiu. Eu não fui no mercado pra comprar comida, mas eu tinha falado pra minha mãe, pra ela comprar algumas coisas que os meus irmãos gostassem. Daí eu liguei pra ela falando que a gente já ia no dia, ela aproveitou e comprou mais outras coisas que daria pra todo mundo. Né, mãe? Obrigada. Porque foi a base dela, foi a base das coisas que ela comprou, que a gente passou esse fim de semana. Mas no segundo a gente já foi mais preparado, a gente comprou carne, os meninos que trabalham com ele, o Ebert, sabia temperar a carne super bem, a carne ficou assim muito gostosa mesmo. E então a gente preparou tudo um dia antes para poder levar no dia seguinte.
Então, daí levamos a churrasqueira, levamos batata, levamos mais umas outras coisas assim, de camping que não estraga, né, com muita facilidade, mas que deu ali para todo mundo comer tranquilo, e ainda sobrou coisa. O tempo, como eu já disse, no primeiro tava mais nublado, então a gente não conseguiu aproveitar tanto assim. Só depois, na volta que a gente passou lá no rio, e a gente conseguiu aproveitar mais porque abriu um solzinho assim e a água tava quentinha, então deu para aproveitar mais, gostamos mais. Arthur! Quer ir lá? Tem que tirar o casaco então, vamos tirar o casaco, foi. Vamos tirar o casaco então, tira o casaco. E no segundo já tava um sol mesmo de rachar, muito quente. Importante falar, no primeiro tava nublado, só que tava abafado. Então dentro da barraca tava muito quente mesmo. A gente dormiu muito mal, assim, porque eu não queria deixar só a telinha da barraca pra não ficar exposto, né, a neblina, coisa assim, por causa que tava nublado. No outro, era mais perto do rio. No primeiro, a gente tava tipo 1 quilômetro, assim, de distância do rio. Agora, no outro, a gente tava tipo a 20 metros. Então, eu acho que tava mais friozinho, né, mais fresquinho. Como os meninos, os que trabalham com a gente, né, não sabiam que a gente ia para acampar, eu só levei as coisas para acampamento. Eles não foram preparados, né? E daí eu não levei coberta e lençol para todo mundo. Então eu tive que dividir ali com a gente. Aí nós ficamos na barraca. Eu pensei assim, vai estar quente, né? Porque o dia tava mais quente e tal. Então não vamos precisar de coberta. Só que eu me enganei, porque daí como a gente tava perto do rio, tava mais friozinho de madrugada. Eu sou a coruja, né? Que fico acordada à noite. Não, eu durmo, só que daí como eu tenho que acordar para dar mamar pros meninos, tem que dar o remedinho do Pedro, eu acordo mais vezes do que os outros, né? Então, daí eu percebi que tava ficando friozinho assim, eu ranquei o lençol que eu tinha forrado bonitinho assim, né, no colchão, eu ranquei e tampei, que o lençol é bem grande, e tampei todo mundo assim, deu tudo certo. Eu fui muito bem prevenida assim em relação a roupas no segundo acampamento, tava mais calor e eu vi que a temperatura ia ficar mais do que da primeira vez, eu esqueci de levar casaco pra mim e pro William. E nem levei calça também. No primeiro eu levei uma legging. E no segundo nem isso. Só short mesmo e blusinha assim. À noite tava fresquinho. Mas de manhã quando acordamos tava muito friozinho. E daí a gente teve que se enrolar com as cobertas, com o lençol. E ainda bem que a minha irmã também tinha levado um casaquinho dela que tava aqui em casa. Então deu tudo super certo. A gente acendeu a fogueira, que daí deu pra esquentar. Tanto de noite, quanto depois de manhã, o William teve a ideia de ligar lá a fogueira para poder ficar quentinho, então a gente sentou ali em volta. E é isso, eu espero que vocês estão conseguindo me escutar, porque o negócio aqui tá assim, minha filha. Eu não tô conseguindo fazer minhas coisas tudo direitinho, certinho, não. Então vai, assim com barulho mesmo. O que levar para um acampamento? Olha, eu levei as roupas, né, me preveni ali em relação aos meninos, eles estavam super de boa, tinha roupa de calor e roupa de frio, toalhas para forrar na mesa, para forrar no chão, para se secar, lanternas, muitas lanternas, principalmente se você vai para um camping na mata, na natureza. Comida, precisa se programar ali, né? Se vai passar uma noite só, o jantar, o pequeno almoço, tudo certinho, né? As tendas, lençol, coberta, carregadores. Se você vai no carro, dá pra ligar o carro um pouquinho e carregar, né? O telemóvel. Levei uma rede, que eu gosto muito de rede. Se você quer entreter mais as crianças, leva brinquedo para eles. Como eu já disse, eu não gosto muito, gosto que eles brincam ali com as coisas da natureza, mas levei boia, né, para poder brincar na água. E tem que ter mais ou menos ideia do que você vai usar, né?
fora. Então, assim, eu sempre levo coisa a mais, que às vezes a gente nem usa, mas pelo menos eu tô levando, né? E bastante água também pra beber, né? Porque como é água do rio, não é 100% limpa, né? Então não convém tá bebendo ali. Mas a gente lavou louça lá, então é importante também levar sabão, sabonete, shampoo pra lavar o cabelo, porque a gente não tinha casa de banho no segundo. No primeiro foi super de boa pra tomar banho, pra escovar o dente e tudo, mas no segundo a gente não tinha casa de banho, então a gente teve que improvisar, tomamos banho no rio mesmo só. Deixa a mãe terminar, já tô terminando já. O meu desafio maior do camping todo, assim, que eu falei assim, poxa vida, será que eu vou suportar? É a sujeira. Porque eu tenho um tique, assim, de limpeza, eu acho que isso vem de família. No primeiro foi muito difícil, assim, eu aceitar que os meninos pisariam lá fora e iriam com o pé cheio de poeira pra cima do colchão, na coberta e tudo mais. No segundo eu fiquei mais de boa, assim, só que fui também mais prevenida. A gente colocou a lona ali, antes deles entrarem, eu sempre colocava, deixei um lencinho umedecido perto, assim, da porta, então eu sempre limpava o pezinho deles antes deles entrarem. Pelo menos o pezinho, né, gente? Porque de resto, assim... E é lógico, tudo que eu levei de lençol e de coberta, depois, quando a gente chega em casa, a gente tem que lavar tudo, porque o negócio fica tudo sujo. O resto foi tudo meio que controlado. Tenta não ficar muito preso nisso, sabe? Em relação à sujeira ou algum desafio. Porque você tá ali pra aproveitar, né? Então, meio que deixa as coisas levarem, tenta dividir ali, né? Se você vai com criança, tenta dividir o peso com alguém pra você não explodir de paciência, né? Ou a falta dela. E outra coisa importante que eu ia falar, uma dica, é que nós aqui em casa, para dormirmos, colocamos uma caixinha de som, um som constante de... normalmente é aspirador, mas o nosso é de avião. É um som branco, um som brando, que vai, né, até o fim, até quando você quiser. A gente colocou num pendrive e coloca numa caixinha, até aqui dentro de casa, aqui em casa. Porque as crianças, o nosso cérebro fica conectado com aquilo, é que nem ventilador. Tem gente que é ligado no barulho do ventilador que não consegue dormir sem o barulho do ventilador. E é nisso também esse sonzinho, sabe? O nosso cérebro, mesmo dormindo em sono profundo, se conecta com esse som e daí não consegue escutar os sons ao redor e consegue dormir melhor. Pode estar uma criança gritando que você consegue dormir perfeitamente. E daí a gente levou essa caixinha de som também pra lá. E nós temos um power bank, acho que é assim que fala, que daí coloquei conectado nele e carregou lá a noite toda, não acabou a bateria, não tive problema nenhum com isso. E liguei no mais alto, né, porque daí a gente pode abrir a tenda por causa do zíper, né, que faz barulho. E os meninos não acordam nem nada, então dormiram assim razoavelmente bem. No primeiro que não dormiu muito bem por causa da temperatura que ficou muito abafado dentro da tenda, mas no segundo dormiram super bem até as 8h30 da manhã, mais ou menos. E é isso, gente. Acho que eu já disse tudo. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Curte o vídeo, por favor, que isso me ajuda bastante. E tá, assim, um desafio bem grande pra mim vir aqui gravar os vídeos, porque agora eu tô trabalhando com meu esposo na nossa empresa. Então tá bem, desafio bem grande, assim, porque eu tô tentando conciliar tudo, a maternidade e o meu trabalho. Tá escutando a maternidade, né, como que é? Que foi, eu tô tentando conciliar as coisas aqui, então tá bem corrido pra mim, por isso que eu não tô trazendo os vídeos com tanta frequência. Quero voltar e aos pouquinhos tô tentando encaixar os meus horários aqui pra mim gravar mais vezes, mais coisas pra vocês. E como eu tô ficando ainda mais cansada também, quando a gente sai pra fazer alguma coisa assim, eu não tô afim de ficar com o telefone na mão, só quero aproveitar e descansar, e daí acabo não trazendo muita coisa aqui, só que isso também me faz muita falta. Mas é isso que eu queria dizer pra vocês. Não desistem de mim, fiquem aqui que eu sempre vou procurar trazer coisas novas pra vocês.
Quero também falar sobre outros assuntos. Coloca aqui nos comentários se você tem interesse de saber alguma coisa sobre a nossa família ou sobre aqui Portugal. E eu quero deixar um recado para vocês. Gente, preencha a vida de vocês, preencha a sua vida com momentos únicos, memórias. E não com coisas, não fica conectado a coisas. Ai, eu não posso estragar isso. Ai, que isso é minha coisa preferida. Ai, eu vou deixar isso guardado para um momento especial. O momento especial tá aqui. É o hoje, é o presente. Preencha a sua vida com aventuras, momentos únicos, memórias únicas. Se encha de conhecimento, de autoconhecimento. Né, filho? Porque isso ninguém nos tira. Tudo que a gente aprende, ninguém nos tira. Mas os bens materiais, pode que um dia a gente fique sem, né? Se você tem a sua mente poderosa, você pode recomeçar sempre que for necessário e de qualquer lugar, de qualquer forma. Tá bom? Olha, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Manda beijo. Beijo, beijo. Um beijo. Manda beijo também? Então vai, vamos mandar um beijo, nós três, vamos. O que você vai gravar? E, gente, O que você mais gostou do nosso acampamento que nós fizemos agora? gostei de brincar na água. E o Pedro entrou na água, na boia, assim, foi lá no fundo, né, filho? Tinha uns peixes. Tinha peixes. Você ajudou o senhor lá a pescar? O senhor. Nós precisamos comprar uma vara, né, pra gente pescar também, né? Olha, Uma vez que a gente for.